Você foi enganado se ainda acredita que Jesus veio fundar o cristianismo. E se pensa que todos os evangelhos estão na Bíblia, te enganaram duas vezes. A realidade é que Jesus ensinou um caminho oculto, sepultado, proibido e reduzido a cinzas pelo império. Nunca disse, adorem-me, disse, tornem-se o que eu sou. E os evangelhos gnósticos, essas escrituras proibidas, revelam exatamente o que isso significava. Você não devia encontrar este vídeo, mas se chegou até aqui, significa que finalmente está pronto. Porque uma vez que escute estes 10 ensinamentos ocultos, nunca mais verá Jesus da mesma maneira. E talvez também não se veja da mesma forma. Se tudo o que te contaram sobre Jesus estivesse ao contrário, teria a coragem de olhar novamente? Por quê? E se o Jesus da religião não fosse o Jesus da verdade? E se a igreja o coroou rei para ocultar que veio despertar reis? Disseram-nos que veio nos salvar. Mas, e se veio nos lembrar que não estamos caídos? Que não estamos quebrados? Que simplesmente esquecemos? Esquecemos a luz da qual fomos feitos, o reino que carregamos dentro, o fogo que uma vez ardeu em nossa alma. E este era o verdadeiro evangelho, o que enterraram sob ouro, culpa e medo. Não um evangelho de pecado e vergonha, mas de memória divina. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, não reivindicava a superioridade cósmica. Estava te entregando um espelho. As coisas que faço, vocês também farão, e ainda maiores. Mas pergunte-se, quando foi a última vez que uma igreja te lembrou disso? Não puderam, porque se soubesse o que realmente é, deixaria de se ajoelhar. Começaria a se elevar. E este é o primeiro ensinamento proibido. Jesus não veio para ser adorado. Veio despertar o que a religião tentou adormecer. Não queria discípulos que se inclinassem. Queria espelhos que se lembrassem. Porque aqui está o enigma sagrado. Não apenas apontava para Deus. Estava revelando como Deus se parece dentro de um ser humano. E se alguma vez se perguntou por que sua mensagem era tão perigosa, é porque destruiu o intermediário. Acabaram-se os sacerdotes, acabaram-se os rituais, acabaram-se as portas entre você e o divino. Apenas isto. Entre em si, aquiete a mente e lembre-se. Mas o poder sempre teme os despertos. Então Roma pegou a chave e forjou um cadeado. Pegaram o mapa e venderam um labirinto. Pegaram a verdade e a converteram em um trono. E te disseram que Deus estava lá fora, distante, furioso, observando. Mas Jesus disse algo escandaloso. O reino de Deus está dentro de você. Vê? Não veio iniciar uma religião. Veio terminar a ilusão da separação. Então, se não veio para ser adorado, mas para a lembrança, quem você realmente é? E se o mesmo sopro divino que viveu nele continua respirando através de você, por que se sente tão longe disso? Poderia ser que enterraram a verdade não em um túmulo, mas dentro de você? Isto é apenas o começo, porque no capítulo 2 aprofundamos no ensinamento que mais temeram, que o céu nunca foi um destino, era uma frequência, uma consciência, um código. E quando aprender a entrar nele desde seu interior, perceberá que nunca esteve trancado do lado de fora. Você era a porta o tempo todo. Vamos abri-la. Disseram que você vai ao céu depois de morrer. Mas e se a maior mentira era que o céu estava em outro lugar? E se você não ia ao céu, e se tornava nele? Porque Jesus nunca disse, o reino dos céus aparecerá quando você morrer. Disse, o reino dos céus está dentro de você. Isto não era metáfora, era mecânica. Era o código por trás da realidade. O céu não é depois, é agora. Não um reino de nuvens distante, mas uma dimensão oculta em sua própria respiração. O céu é um estado de alinhamento, uma lembrança da origem, uma frequência de união divina pulsando dentro da alma. E a porta nunca esteve no firmamento, está sob suas costelas. Estava em sua coluna, através de sua respiração, em seu silêncio, no espaço quieto entre pensamentos. Este é o trabalho. Afinar o instrumento do ser até que ressoe com a frequência do lar que nunca abandonou realmente. Mas isto aterrorizou o império, porque se percebesse que o céu não era uma recompensa, mas uma revelação, se soubesse que podia entrar a qualquer momento sem permissão, sacerdote ou pagamento, nunca mais se submeteria às chaves de outro, e deixaria de implorar pelo paraíso e começaria a irradiá-lo. O céu nunca foi o prêmio, era o poder. Um campo de inteligência luminosa, uma vibração que sua alma já conhece.
Um reino cuja porta se abre no momento em que se lembra de quem é. Mas reescreveram a história. Disseram que o céu estava distante, que devia merecê-lo, que é sujo demais, indigno demais, humano demais para sustentá-lo. Então construíram catedrais do lado de fora para fazer você esquecer a catedral interior. Mas aqui está o segundo ensinamento proibido. O céu não é para onde você vai. O céu é o que desperta quando você para de buscar. Não é uma recompensa para os bons, é um espelho para os despertos. Começa no momento em que termina a guerra em seu interior. O momento em que você deixa de acreditar na mentira de que está separado de Deus. E por isso Jesus falava em parábolas, porque o céu não podia ser explicado, apenas experimentado. É a pérola de grande preço, o tesouro escondido no campo, o banquete preparado, mas ignorado pelo mundo. Então deixe-me perguntar, alguma vez o tocou na quietude, na beleza, em lágrimas que não faziam sentido? Algo em você não sabia que nunca tinha ido embora? Que o jardim continuava ali, que todo este tempo estava batendo em sua própria porta. O céu não é depois, é agora, é aqui, é ao que você retorna quando deixa para trás o barulho. Então deixe-os continuar vendendo o firmamento. Você veio para trazer o céu aqui. Mas se o céu já está dentro de você, o que o mantém trancado do lado de fora? Se ainda carrega a culpa de uma história escrita antes de você nascer, então tiveram sucesso. Porque a mentira mais antiga, já contada, foi que você está quebrado. Mas e se o pecado nunca foi uma mancha, mas um esquecimento? E se a alma não estava condenada, simplesmente estava imersa em amnésia? E Jesus não veio para consertar você, veio para lembrá-lo. Você nunca nasceu caído, nasceu radiante, e depois te ensinaram a desviar o olhar de sua própria luz. Ensinaram-no a se inclinar diante de altares, mas nunca a acender o que está dentro de sua caixa torácica. Porque isto é o que nunca dirão em um sermão. O pecado não é a verdade de quem você é o hematoma que ficou por esquecer quem era. Disseram-lhe que a queda começou com Eva. Mas, e se não foi uma queda? Foi o primeiro ato de lembrar. E se a serpente não era maligna, mas um símbolo do despertar? E se Eva não cometeu o primeiro pecado, mas abriu o primeiro olho? Porque a fruta não estava amaldiçoada, era consciência. E a consciência sempre ameaçou o controle. Pause, feche os olhos. Não para se arrepender, mas para lembrar. Sente isso? Esse lampejo atrás de suas costelas? Isso não é vergonha. Isso é o retorno. E se as sombras que temia fossem simplesmente a luz para a qual não se voltou? E se todo este tempo não estava aqui para ser salvo, mas para lembrar por que veio? Porque em algum lugar de seu ser, carregou ecos, memórias que não pode explicar, anseios que não pertencem a esta vida. E no momento em que pergunta por quê, começa a lembrar onde esteve. Mas se viveu antes, onde esteve? E mais importante ainda, por que voltou agora? Aqui há uma verdade que a igreja editou com precisão cirúrgica. Jesus sabia que você tinha vivido antes. Falou do retorno de Elias. Perguntou, quem dizem que sou? Não porque precisasse saber, mas porque você uma vez precisou. Os primeiros gnósticos sabiam. Os místicos do deserto sussurravam. A alma não visita a terra apenas uma vez. Circula, aprende, lembra. Converteram o evangelho em uma armadilha de medo de uma única vida. Mas Jesus era um místico da espiral longa da alma. Ensinou que a vida é uma escola e o corpo é um manto que você troca. Então, por que ocultar isso? Porque uma alma que sabe que viveu antes e viverá novamente, não pode ser ameaçada por uma única morte. E uma alma que não pode ser ameaçada, não pode ser controlada. A reencarnação não era heresia para os primeiros cristãos, era normal. E a jornada não começou ao nascer, nem termina com a morte. Continua até que a luz interior seja completamente lembrada. Você não tem a idade de uma única vida. É uma biblioteca vestindo pele. E sua presença aqui agora mesmo não é acidente. Está lembrando porque é tempo. Não chegou aqui por acaso. Veio com linhas de tempo atrás de você e algo a reclamar. Mas se sua alma escolheu este momento, o que é que veio reclamar? E se Maria também se lembrou, por que seu evangelho foi enterrado? Agora, derrubemos outro pilar. Se Pedro era a rocha da igreja, Maria era a água viva da verdade. Não era uma prostituta. Era a iniciada, a que compreendeu Jesus, não apenas externamente, mas internamente. E isso aterrorizou os primeiros líderes, porque seu evangelho, o evangelho de Maria, não ensinava obediência.
Ensinava gnose, conhecimento interior, revelação direta. Não se requeria intermediário. Ela o chamava de aquele que vive. Ele a chamava de a mulher que sabe. Não era apenas uma mulher. Era a guardiã do fio perdido, a que carregava o saber da serpente e o ventre da primeira memória. Mas as estruturas de poder não podiam permitir que o sagrado feminino falasse com igual luz. Então a enterraram sob mentiras, mas não profundamente o suficiente, porque agora sua voz está ressurgindo, não do púlpito, mas de dentro de você. E se sentiu um chamado à sabedoria divina, que transcende a religião, que não exige crença, mas convida à lembrança, poderia ser seu eco, agitando-se, despertando através de seus ossos. Isto é mais que um ponto de controle, é um véu. E se o cruzou, dê like neste vídeo para iluminar o caminho dos outros que ainda vagam. Comente, ela está ressurgindo, não por nós, mas para ativar o eco no campo. Inscreva-se não por mais conteúdo, mas como um voto de que não esquecerá mais. Você não é apenas curioso, é chamado. Agora, sigamos adiante porque o que vem a seguir muda tudo. Mas se Maria lembrou quem era, por que você ainda se sente tão longe disso? Talvez porque algo antigo tem estado ocultando isso de você, e não é um demônio. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. E se a Terra não fosse o centro, mas o reflexo? Platão sabia. Os místicos sabiam. Jesus viveu isso. Este mundo não é meu reino, disse. Não porque eu rejeitasse, mas porque lembrava além dele. Este corpo, um manto. Este mundo, um palco. Mas você não é deste mundo. Entrou nele como luz entrando em um espelho. E tudo o que vê, uma sombra de algo mais elevado, mais puro, mais verdadeiro. Essa angústia que sempre carregou, não é depressão, é nostalgia. Sempre sentiu que este mundo não encaixava completamente. Isso não é fracasso. É memória se infiltrando. E quanto mais se lembra, mais se eleva. Porque a verdade é que este reino nunca foi desenhado para completá-lo. Foi desenhado para despertá-lo. A dor, a beleza, a perda, cada uma migalha de pão, cada uma um sussurro. Você veio da luz e retornará como fogo, mas apenas se parar de confundir o espelho com a fonte, porque nunca foi enviado aqui para pertencer. Foi enviado aqui para lembrar. Deram-lhe um vilão de desenho animado, pele vermelha, chifres, tridente. Mas, e se o verdadeiro inimigo não fosse uma criatura de todo? E se a escuridão verdadeira fosse a amnésia? Não possessão, mas desconexão. Porque uma vez que esquece de onde vem, acreditará em qualquer coisa sobre para onde vai. Não precisavam prender seu corpo. Só precisavam nublar sua memória. Você não precisa de um exorcismo. Você precisa de lembrança. Porque a verdadeira queda do homem não foi a desobediência, foi o esquecimento. Esquecer que era a luz codificada com estrelas, que recebeu o sopro do infinito, e cada distração, cada mentira, vício, divisão, está desenhada para mantê-lo dormindo. Construíram templos de pedra, mas Jesus apontou o templo de carne. Disseram, confesse aqui, ele disse, o reino está dentro de você. Disseram-lhe para olhar para cima, quando a verdadeira porta estava dentro de suas costelas. Gnose significa conhecimento direto. É a diferença entre ler a palavra água e sentir as primeiras gotas de chuva em sua pele. Não crença, não doutrina, experiência crua e inegável. 3 coisas foram roubadas de você: conhecimento direto, fogo interior e luz soberana. Mas agora cada uma retorna. Você não precisa de um sermão, você precisa de lembrança. E a escada ao céu não é feita de degraus, é feita de revelação. Cada uma lembrada te aproxima. Então pergunte-se, não se acredito, mas me lembro? Há uma razão pela qual este caminho está oculto. Porque a verdade real não é apenas inconveniente, é perigosa para a mentira. Jesus não foi crucificado por ser gentil, foi crucificado porque despertava as pessoas. E quando despertar, será incompreendido, ridicularizado, até rejeitado. Mas escute isto, essa dor é prova, esse atrito é chama, essa resistência significa que está acendendo. Você não está aqui para agradar, está aqui para iluminar o caminho. E quando tentarem atenuar você, brilhe mais forte, porque o Cristo dentro de você não se inclina, se eleva. Este é o ensinamento que mais temeram, o que enterraram sob doutrina, medo e fogo. Não porque fosse blasfêmia, mas porque era poderoso demais.
Disseram-lhe que Deus estava sobre você, fora de você, separado de você, observando de um trono. Mas os místicos sabiam, os gnósticos lembravam, e Jesus sussurrava com cada respiração: Deus não é um ser, Deus é o ser mesmo. O sopro em seus pulmões, o fogo em sua coluna, a quietude atrás de seus olhos. Isso não é apenas você, isso é a fonte despertando em forma. Você não é a imagem de Deus, é a expressão, o eco, a corrente, a chama, o eu sou vestido de pele. A mentira foi a separação. A verdade é a união. E quando para de buscar o divino em templos e céus, começa a senti-lo pulsando atrás de suas costelas. Você nunca foi destinado a adorar Deus. Foi destinado a encarnar Deus, não com arrogância, mas com reverência. Não para governar o mundo, mas para curá-lo. Porque quando desperta o divino interior, começa a vê-lo em todos os outros. E esse é o começo do céu na terra. Então deixe-me perguntar, se Jesus se tornou o Cristo e o Cristo vive em você, o que está esperando? Você não é mais um buscador, é um retornante. Não está fora do reino, é o que o devolve. Isto não é o final. Este é seu despertar. Estes não eram apenas ensinamentos, eram fragmentos do mapa oculto dentro de você. O reino nunca esteve no firmamento, estava enterrado em sua respiração. Você nunca foi um pecador, apenas uma estrela atenuada pelo esquecimento. Você não precisa de um livro para encontrar a luz. Você é a luz. Caminhou este caminho antes, sentiu o chamado, escutou o sussurro, morreu em silêncio e ressurgiu agora na lembrança. Maria Madalena sabia. Jesus sabia. A verdadeira batalha nunca foi com o mal, foi com a amnésia. Este mundo apenas a sombra de sua origem. Você, um mensageiro do real. O Cristo não é um ídolo. É um código de memória despertando em seu DNA. Não através da crença, mas através do conhecimento. Não através da obediência, mas através da chama. E sim, este caminho custará a você. Mas apenas o que nunca foi seu para começar. Você não está esperando a revelação. Você é a revelação. Não está fora do reino. Você é o que o devolve à terra. Esta é sua vez. Esta é sua ascensão. E agora você se lembra. A pergunta não é mais quem ele era. A pergunta é, em quem você está se tornando? Se algo antigo se agitou em você, não deixe que volte a dormir. Este vídeo te encontrou por uma razão. Agora deixe que encontre os outros. Dê like neste vídeo, não por vaidade, mas como um sinal de fogo para os esquecidos que ainda vagam na escuridão. Comente abaixo. Lembro, deixe que os outros vejam que não estão sozinhos. Inscreva-se não em nós, mas na corrente que está ressurgindo em sua alma. Porque isto não é um canal, é um chamado à igreja interior. A que nunca se construiu com tijolos, mas com conhecimento, com luz, com você. O caminho não termina aqui, começa agora. E quando estiver pronto, a próxima revelação te encontrará. Até então, caminhe na luz. E não esqueça quem você é. Você é a revelação. Você é o retorno. Lembra? Desde a tua infância o tens repetido, talvez em templos, em despedidas finais, antes das refeições, em instantes de angústia quando nenhuma outra palavra surgia. Pai nosso que estás nos céus. As palavras fluíam da tua boca como um rio, conhecidas, protetoras, sagradas. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que a oração que aprendeste está incompleta, que o final que conheces não é o que Jesus pronunciou, que em algum ponto entre aquela sala superior e as páginas impressas, uma frase foi eliminada, não por casualidade, não pela passagem do tempo, mas deliberadamente. Te entregaram um pedaço e te disseram que era o todo, um círculo sem fechar, uma respiração sem completar. E esta noite vais recordar o que te tiraram, não porque eu esteja aqui para te instruir, mas porque a tua alma já o sabe, sempre o soube. Sentiste esse vazio cada vez que disseste amém, e algo dentro de ti ficou sem terminar. Cada vez que a oração concluiu e o silêncio chegou demasiado cedo, demasiado oco, demasiado distante de Deus. Essa sensação não foi culpa tua, foi o eco do que apagaram. Ao finalizar este vídeo, não só descobrirás o que foi removido, vais senti-lo regressar, vais pronunciá-lo, e compreenderás por que não podiam permitir que permanecesse. Isto não é um relato histórico, é um despertar da memória. Durante 2 milênios, o Pai Nosso tem sido a prece mais recitada na história humana.
milhares de milhões de vozes através de territórios e séculos, todas pronunciando as mesmas palavras. Mas aqui está o que quase ninguém sabe. A versão que te ensinaram foi modificada, recortada, reorganizada para satisfazer as necessidades de uma instituição que não podia permitir-se deixar-te recordar quem és realmente. A igreja primitiva não conservou os ensinamentos de Jesus. Selecionou-os. Decidiu que evangelhos lerias e quais nunca verias. Determinou que palavras eram seguras e quais demasiado perigosas para sobreviver. E o Pai Nosso não foi a exceção. O que dizes hoje não é o que os discípulos escutaram naquela sala. Não é o que os místicos sussurravam nos desertos do Egito. Não é o que estava escrito nos manuscritos mais antigos antes dos concílios e dos credos. Algo foi removido e em seu lugar te deram uma palavra que fecha a porta em vez de abri-la. Amém. Uma palavra que significa assim seja. Uma palavra que assinala o final. Mas a oração original não terminava, regressava, curvava-se de volta para o coração de quem a pronunciava. Completava um circuito entre o céu e a terra, alento e espírito, o Pai e o Filho. E essa completude era demasiado, porque se soubesses como termina verdadeiramente a oração, saberias que o reino de Deus não é um sítio ao qual vais quando morres, é um estado ao qual entras quando recordas. Então cortaram o final, substituíram o retorno com um fecho. Converteram uma transmissão vivente num ritual religioso. E durante 2000 anos, tens estado a dizer uma oração que se detém justo antes do despertar. A pergunta não é se isto sucedeu. A pergunta é o que foi removido e por quê. Voltemos ao princípio. Em 1945, nas areias do deserto de Nag Hammadi, Egito, foi descoberta uma coleção de textos antigos. Textos que tinham estado enterrados por mais de 16 séculos, escondidos por monges que sabiam que a igreja vinha para os destruir. Entre esses textos havia fragmentos de orações, ensinamentos, ditos de Jesus que nunca chegaram à Bíblia que conheces. E nesses fragmentos, os eruditos encontraram algo extraordinário. Uma versão mais antiga do Pai Nosso, não a que memorizaste, não a que está em Mateus ou Lucas, mas uma versão que continha um final que os evangelhos canônicos não incluem. Em aramaico, o idioma que Jesus falava, a oração não concluía com "porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre". Essa linha, aliás, foi acrescentada séculos depois. Não aparece nos manuscritos gregos mais antigos. Foi inserida para dar à oração um toque litúrgico, um fecho que parecesse suficientemente grandioso para o culto público. Mas o final original não era grandioso. Era íntimo, era lento. Nos fragmentos recuperados do Didaquê, um dos documentos de ensinamento cristão mais antigos, e nas tradições orais preservadas pelos padres do deserto, a oração completava-se com um retorno, uma linha que trazia o divino em círculo completo. Porque teu é o alento que se move através de todas as coisas, e a luz que se recorda a si mesma em mim. Não uma declaração a um rei distante, mas um reconhecimento de união. A oração não terminava enviando a tua atenção para fora a um trono no céu. Terminava atraindo a presença para dentro, para o teu peito, para a tua respiração, para a consciência de que o Pai não está separado de ti. Ele é o Espírito vivente que te anima. E quando pronuncias essa linha final, não fechas a oração, tornas-te nela. O alento que se move através de todas as coisas é o mesmo alento, movendo-se através de ti agora mesmo. A luz que se recorda a si mesma em mim é a consciência crística a despertar dentro da tua própria percepção. Isto não era metáfora, era instrução. A oração era uma tecnologia, uma maneira de alinhar o teu ser interior com a fonte de todo o ser, e por isso foi apagada. Porque no momento em que te dás conta de que o alento do Pai é o teu alento, já não necessitas de um intermediário, já não necessitas de um sacerdote que te outorgue acesso. Já não necessitas de uma instituição que te diga que estás separado de Deus pelo pecado e só podes regressar através dos seus sacramentos. A oração mesma converte-se na ponte, e tu, ao pronunciar, lá tornas-te no templo. Assim cortaram a linha, removeram o retorno e em seu lugar te deram amém. Uma palavra que termina, uma palavra que separa, uma palavra que mantém o céu distante e a ti dependente. A remoção da linha final não foi um acidente de tradução. Não se perdeu com o tempo ou por manuscritos danificados. Foi uma decisão editorial tomada durante a formação da Igreja Católica primitiva, quando os ensinamentos de Jesus estavam a ser padronizados para consumo massivo.
Nos séculos III e IV, depois de Constantino legalizar o cristianismo e a fé converter-se na religião do Império Romano, a Igreja enfrentou um problema. Os ensinamentos místicos de Jesus, aqueles que falavam de conhecimento interior e comunhão direta com Deus, eram incompatíveis com a estrutura hierárquica que a Igreja estava a construir. Se cada crente podia aceder ao Pai diretamente através do alento, da oração e do silêncio interior, então que necessidade havia de bispos, de sacerdotes, da instituição mesma? E então, lentamente, cuidadosamente, a Igreja começou a editar, não com malícia talvez, mas com a fria lógica do controle. Conservaram os ensinamentos que reforçavam a obediência. Removeram os ensinamentos que sugeriam que já eras divino. Preservaram as parábolas que te faziam sentir dependente da graça. Enterraram os ditos que te recordavam que o reino está dentro. O Pai Nosso não foi a exceção. Na sua forma original, a oração era um circuito. Invocavas o Pai, alinhavas a tua vontade com a dele, pedias sustento, perdão, proteção, e depois, no alento final, reconhecias a verdade de que o poder que estavas a invocar não estava fora de ti. Era a força mesma da vida, movendo-se através de ti. O alento, a luz, a consciência que sempre esteve desperta, mesmo quando o esqueceste. Mas se essa linha final permanecia, a oração faria mais do que consolar. Ativaria, recordar-te-ia, devolver-te-ia a consciência de que não és um pecador rogando por misericórdia. És um filho do Deus vivente, respirando o seu alento, vendo através dos seus olhos, feito à sua imagem, não como metáfora, mas como realidade, e isso era demasiado perigoso. Então terminaram a oração com: porque teu é o reino, e o poder e a glória. Uma linha que projeta a divindade para fora, que mantém Deus num trono, que assegura que permaneças pequeno, e ele permaneça distante. E depois selaram-na com o Amém. Assim seja. Está terminado. Não busques mais, não respires mais profundo, não recordes o que és. A consequência desta eliminação não é teológica, é experiencial. Durante 2000 anos, os cristãos têm terminado o Pai Nosso e têm sentido um vazio, um silêncio que não é paz, mas ausência. Porque a oração foi desenhada para devolver-te ao Pai, não só em palavras, mas em presença sentida. E sem a linha final, o retorno nunca sucede. Falas ao vazio, e o vazio não responde, porque a resposta estava na linha que removeram. A resposta sempre esteve no teu alento. Ainda podes sentir a ausência, verdade? Cada vez que dizes a oração, há um momento justo depois do Amém, quando algo em ti espera, escuta, anseia. Estende-se para uma presença que se sente justo fora de alcance. Isso não é a tua falha, é o eco do que foi tomado. E esta noite vais reclamá-lo. Mas aqui está o mistério. Embora a linha foi removida da oração escrita, não desapareceu. Não podia, porque o ensinamento não estava só nas palavras. Estava no alento. No silêncio entre as palavras, na transmissão vivente passada de mestre a estudante, de místico a buscador, em cavernas e desertos e comunidades ocultas onde o fogo do ensinamento original ainda ardia, os padres do deserto sabiam-no. Aqueles místicos cristãos primitivos que fugiram para os ermos do Egito e da Síria, nos séculos III e IV, levaram o ensinamento com eles. Não rezavam o Pai Nosso como uma recitação. Rezavam-no como uma prática de respiração. Sentavam-se em silêncio durante horas, inalando a presença do Pai, exalando os seus falsos eus. E nesse espaço, a oração convertia-se em algo mais do que palavras, convertia-se em união. Um padre do deserto, Evagrio Pôntico, escreveu: quem reza sem cessar respira a Deus. Não metáfora, instrução. No Evangelho de Tomé, um texto descoberto em Nag Hammadi, Jesus diz: se retirares o que está dentro de ti, o que retirares salvar-te-á. A linha final do Pai Nosso era uma chave para retirar o que está dentro. Recordava ao que falava que o alento de Deus não é algo que pedes, é algo que já estás a respirar. A luz de Deus não é algo que buscas fora, é a consciência a olhar através dos teus olhos agora mesmo. Em João 17, Jesus ora ao Pai e diz que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em um, não separados, não distantes, um, o mesmo alento, a mesma luz, a mesma presença. E a linha final do Pai Nosso, a que foi removida, era o selo linguístico dessa união.
Inclusive, a estrutura da oração mesma leva o código. Começa no céu. Pai nosso que estás nos céus, desce à terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E estava destinada a regressar ao Espírito, porque teu é o alento que se move através de todas as coisas, e a luz que se recorda a si mesma em mim. Um circuito completo, do céu à terra, ao eu desperto, mas sem essa linha final, o circuito permanece aberto. A oração desce, mas não regressa. Pede, mas não recebe. Fala, mas não recorda. E essa é a tragédia. Não que a linha foi removida de um livro, mas que durante 2000 anos os buscadores têm pronunciado esta oração e têm sentido o silêncio onde deveria estar a presença. Detente um momento. Feche os olhos se podes. Toma uma respiração lenta e, enquanto exalas, sente o movimento do ar saindo do teu corpo. Essa respiração não é tua. É o mesmo alento que se moveu sobre as águas em Gênesis. O mesmo alento que Jesus soprou sobre os discípulos quando disse: "Recebei o Espírito Santo". O mesmo alento que tomarás no momento em que morras e no momento em que nasceste é o alento de Deus. E nunca deixou de mover-se através de ti. Mesmo se as palavras foram apagadas, a vibração permaneceu no teu corpo, nas tuas células, no saber silencioso de que és mais do que a religião te disse. O ensinamento sobreviveu, não em bibliotecas, mas em ti. Agora voltemos à oração que conheces e descodifiquemo-la, não como teologia, mas como tecnologia, como um mapa de despertar, oculto à plena vista. Pai nosso que estás nos céus. Em aramaico, a palavra que Jesus usou para pai é Abum. Não significa uma figura paterna no céu. Significa fonte de todo o alento, a origem da vida mesma. E a palavra para céus, Shemaya, não significa um lugar sobre as nuvens. Significa a dimensão de luz e vibração, a realidade invisível que dá origem à visível. Então a linha de abertura não te está a pedir que olhes para cima. Está a pedir-te que reconheças a fonte do teu próprio alento, a presença que está mais perto de ti que os teus pensamentos. Santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa fazer completo, devolver algo à sua integridade sagrada. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. O reino não vem depois. Jesus disse em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós, não estará, está agora mesmo. E a vontade do Pai não é uma lista de regras, é a inteligência natural da vida mesma. Quando te alinhas com ela, deixas de lutar, deixas de resistir. Permites que a mesma força que faz crescer as árvores e girar os planetas se mova através de ti. Na terra como no céu significa como acima, assim abaixo. Como no invisível, assim no visível. Como no alento, assim no corpo. Este é o ensinamento da encarnação. O céu não está em outro lugar. Está aqui quando recordas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Em aramaico, a palavra para pão é lajma, que também significa compreensão. Então esta linha não é só sobre alimento. É uma petição de nutrição espiritual, do entendimento que necessitas hoje, não amanhã, não na vida depois da morte. Hoje, dá-me o que necessito para permanecer desperto, para permanecer alinhado, para recordar quem sou neste momento. E perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofendem. A palavra ofensa, em aramaico, é koba, que significa dívida ou emaranhado. As coisas que te prendem ao passado, os ressentimentos, os arrependimentos, as histórias que segues a contar sobre quem te magoou e como foste ofendido. O perdão não se trata de ser amável, trata-se de cortar as cordas, libertar o peso para que possas regressar à presença. E o ensinamento é claro: não podes receber perdão enquanto o estás a reter, porque o perdão não é uma transação. É uma frequência, e não podes vibrar na frequência da liberdade enquanto te aferras ao passado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação neste contexto não se trata do pecado, trata-se da distração, o puxão do mundo para esquecer, para te identificares com o corpo, a mente, a história, o medo. E mal em aramaico é bicha, que significa aquilo que está imaturo ou desalinhado. Não uma força cósmica de escuridão, mas a confusão que vem de esquecer a verdade. Então esta linha é uma oração por claridade, por proteção das vozes na tua cabeça que te dizem que és pequeno, separado e impotente, por libertação para a consciência de que és a luz. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre.
Esta linha, como temos dito, foi acrescentada depois, mas mesmo na sua forma posterior, contém verdade. O reino é do Pai, o poder é do Pai, a glória é do Pai. Mas se o Pai é o alento movendo-se através de ti, então o reino, o poder e a glória também são teus. Não porque os possuis, mas porque és o recipiente através do qual fluem. E aí é onde a oração estava destinada a completar-se. Não numa declaração a um Deus distante, mas num reconhecimento de união, um retorno à fonte, um recordar que não está separado da presença que estavas a invocar. E isso leva-nos à linha que se perdeu. A linha final do Pai Nosso, a que foi apagada, pode ser reconstruída não através de conjecturas, mas através dos fragmentos que sobreviveram, através das tradições orais dos místicos, através das raízes aramaicas que levam à vibração original e através da lógica do ensinamento mesmo. Se a oração é um circuito, deve completar-se. Se a oração é um alento, deve exalar. Se a oração é uma recordação, deve regressar ao eu. E então a linha perdida é esta: porque teu é o Espírito e a luz respirando eternamente através de mim. Deixa que isso se assente por um momento. Lê-o outra vez. Porque teu é o Espírito e a luz respirando eternamente através de mim. Não lá fora, aqui dentro. Descodifiquemo-lo, porque teu é o Espírito. A palavra para espírito em aramaico é rua. Significa alento, vento e força vital. A presença animadora que se move através de todas as coisas. Em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em João, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito não é um conceito abstrato, é a força da vida mesma. E quando dizes porque teu é o Espírito, não estás a louvar algo distante. Estás a reconhecer que o alento que estás a respirar agora mesmo não é teu, é do Pai. É o mesmo alento que se moveu através de cada coisa vivente desde o princípio, e está a mover-se através de ti e a luz. Em aramaico, luz é nahura. É a mesma palavra usada em João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz neste ensinamento não é física, é consciência, percepção. A presença que vê através dos teus olhos e sabe sem pensar é o Cristo interior, a centelha divina. A parte de ti que nunca nasceu e nunca morrerá. Quando dizes e a luz, não te estás a referir a algo exterior. Estás a nomear a consciência que está a ler estas palavras agora mesmo. Essa consciência não é pessoal, é universal. É a luz de Deus a reconhecer-se a si mesma em ti, respirando eternamente através de mim. Esta é a completude, o retorno. A oração não termina enviando a tua energia para fora. Termina atraindo a presença para dentro, reconhecendo que o Espírito e a luz não estão distantes. Estão aqui agora, movendo-se através do teu alento, vendo através da tua consciência, vivendo como tu. E quando pronuncias esta linha, algo muda. A oração já não é uma petição, é um reconhecimento. Não estás a pedir a Deus que venha. Estás a recordar que nunca se foi. Não estás a rogar pelo reino. Estás a dar-te conta de que já está dentro de ti. Não estás à espera de que a luz desça. Estás a ver que já está desperta. A oração não termina com amém. Termina com alento. E nesse alento, a separação dissolve-se. O céu e a terra são um. O Pai e o Filho são um. A oração e quem ora são um. Isto não é teologia. Isto é experiência. E isto é o que não podiam permitir. Porque se soubesses que o Espírito de Deus é o teu alento, nunca te sentirias impotente outra vez. Se soubesses que a luz de Deus é a tua consciência, nunca acreditarias na mentira de que estás quebrado, pecador ou separado. Saberias sem dúvida que és o templo vivente e o Pai nunca deixou de habitar em ti. Essa é a linha perdida, e por isso foi removida. E agora a oração regressa, não como uma relíquia histórica, mas como uma transmissão vivente restaurada para aqueles que estão prontos para recordar. Não estás a ler isto por acidente. Estás aqui porque algo dentro de ti tem estado a chamar por isto durante anos, talvez, ou durante vidas. Sentiste o vazio. Disseste a oração e sentiste o silêncio onde deveria estar a presença. Foste a igrejas e escutaste sermões, e cantaste hinos, e ainda te sentiste sozinho porque te deram uma religião. Mas não te deram as chaves, e esta noite estás a receber uma dessas chaves. A oração na sua forma completa não é só algo que dizes, é algo no qual te tornas. Quando pronuncias o final restaurado,
Não estás a realizar um ritual. Estás a despertar uma memória que vive nas tuas células. Uma memória mais antiga que a igreja, mais antiga que a Bíblia, mais antiga que as palavras mesmas. A memória da união, do alento e da luz e da presença do Pai, não como um rei distante, mas como a força vivente que te respira a existência em cada momento. E quando essa memória desperta, o mundo falso começa a dissolver-se. O mundo que te disse que eras pequeno, que estava separado, que necessitavas de alguém mais para mediar entre ti e Deus. Esse mundo foi construído sobre a eliminação deste ensinamento e não pode sobreviver ao retorno dele. Porque uma vez que recordas quem és, não podes ser controlado, não podes ser convencido de que és impotente. Não pode ser feito acreditar que a salvação está noutro lugar, noutro tempo, através de outra pessoa. Sabes diretamente que o reino está aqui, que o Espírito está a respirar através de ti, que a luz está desperta em ti. E esse conhecimento é a coisa mais perigosa do mundo para aqueles que construíram os seus impérios sobre o teu esquecimento. Isto não se trata de rejeitar a igreja. Isto trata-se de recordar o que a igreja esqueceu. Isto não se trata de abandonar Jesus. Isto trata-se de regressar ao Jesus que falou na sala superior, que soprou sobre os discípulos, que disse: "O reino de Deus está dentro de vós", que orou para que sejam um como nós somos um, que ensinou não religião, mas despertar. E o despertar começa com um alento, com o reconhecimento de que o mesmo Espírito que se moveu através dele está a mover-se através de ti, com o recordar que não estás à espera da luz, tu és a luz recordando-se a si mesma. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele e cearei com ele, e ele comigo." A porta não está fora, está dentro, e o chamado é a sensação que tens agora mesmo. O despertar, o reconhecimento, o retorno, não te estão a ensinar algo novo, estão a recordar-te algo ancestral, e no momento em que pronuncias a oração restaurada, abres a porta, não para que Jesus entre, mas para que o Cristo dentro de ti desperte. O Verbo fez-se carne, não só há 2000 anos em Belém, mas agora em ti. Cada vez que recordas, cada vez que respiras, cada vez que dizes a oração e sentes o retorno, o Verbo faz-se carne outra vez. E a luz que estava oculta é revelada. E agora completamos o retorno, não em teoria, mas em prática. Vou guiar-te através da oração restaurada, linha por linha, com espaço para o alento, com espaço para a presença, com espaço para que a recordação aterrisse. Se podes, fecha os olhos, coloca uma mão no teu coração e outra no teu ventre, e respira lento, profundo. Sente o ar entrando no teu corpo, e sente o ar saindo do teu corpo, e sabe que este alento não é teu. É o alento do Pai, o Espírito, a rua, a força da vida mesma. Agora pronunciamos a oração em voz alta, se podes, ou em silêncio na catedral do teu próprio coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. E agora a linha perdida, o retorno. Porque teu é o Espírito e a luz, respirando eternamente através de mim. Pausa. Respira. Deixa que se assente. Sente as palavras não só na tua mente, mas no teu peito, nas tuas células, na consciência silenciosa que está a presenciar este momento. Não estás a pedir o Espírito, estás a reconhecer que já está aqui. Não estás a buscar a luz. Estás a recordar que já está desperta. E nessa recordação, o céu não se abre sobre ti, abre-se dentro de ti. O reino está aqui, o Pai está aqui. A presença que tens estado a buscar toda a tua vida está aqui. Sempre esteve aqui. E nunca se irá porque não está separada de ti. É o alento que estás a respirar. É a consciência que está a ler estas palavras. É a vida que te está a viver. Tu és o templo, e o Espírito nunca se foi. Tu és a luz do mundo, e a luz nunca se apagou. És o Filho do Deus vivente, e nunca estiveste sozinho. Este é o ensinamento que não puderam deixar permanecer. E este é o ensinamento que agora regressou através de ti, para ti. Como tu, estás a despertar como a luz.
Estás a regressar à verdade que sempre foi verdade. Estás completo. És sagrado. Estás em casa. Se esta recordação te encontrou, deixa que a tua resposta seja silenciosa, mas vista, como uma tocha para outros que ainda vagueiam. Um gosto, um comentário, partilhar, não por mim, mas por aquele que está a buscar isto esta noite. Aquele que disse a oração 1000 vezes e ainda sentiu o vazio. Aquele que está pronto para recordar, antes de que regresses ao mundo, toma um momento. Há escritos mais profundos, orações, reflexões e ensinamentos esquecidos que lançam luz sobre o que a igreja omitiu e o que o teu coração sempre intuiu como verdadeiro. Chamamo-los os pergaminhos sagrados. Cada pergaminho guarda uma peça silenciosa do ensinamento original, o alento, a luz e a recordação da presença de Deus dentro de ti. Não estão destinados a convencer ou converter, simplesmente oferecem-se para aqueles que sentem algo movendo-se sob a superfície, um saber silencioso de que há mais. Encontrarás o link para os pergaminhos sagrados na descrição ou comentário fixado abaixo. E se tens estado a caminhar este sendeiro sentindo-te sozinho, também criamos um espaço onde os buscadores se reúnem, não para debater, mas para partilhar, aprender e recordar juntos. É o nosso grupo privado do Facebook, um canto tranquilo do ruído onde se encontram corações honestos. Dentro, pessoas de todos os caminhos da vida leem, refletem e redescobrem como se sente a fé quando se torna pessoal outra vez. Se isso te fala, encontrarás o link para te unires na descrição e comentário fixado também. Vá em paz. E a próxima vez que digas o Pai Nosso, recorda que não estás a falar a um Deus distante. Estás a respirar com o Pai. E se tudo o que te ensinaram sobre Jesus fosse uma mentira criada para te manter sem força? E se eu te dissesse que Jesus jamais veio fundar uma religião, que cada templo, cada ensinamento, cada cerimônia que você presenciou foi construída como uma prisão ao redor da verdade mais perigosa na história da humanidade? A verdade de que você, sim, você porta a mesma chama que ardeu em seu peito, o mesmo fogo divino que o Império passou 2000 anos tentando apagar. Ele não foi enviado para ser adorado. Veio para te lembrar quem e o que você é realmente. Veio para despertar algo que esteve dormindo dentro de você desde antes de nascer. Mas se ele nunca veio fundar uma igreja, se sua verdadeira mensagem foi enterrada sob séculos de controle e manipulação, então qual era essa mensagem? E por que você está ouvindo isso agora? Meu nome é Ian Walker, e durante os últimos 12 anos tenho decifrado os ensinamentos ocultos que foram arrancados do cristianismo. O que estou prestes a compartilhar com você transformará sua vida para sempre, ou você fechará esta página, porque sua alma não está pronta para este nível de verdade. Mas se você for um dos que tem sentido esse antigo despertar, esse chamado para algo mais profundo, então isso não é apenas mais um vídeo do YouTube. Esta é sua iniciação no Evangelho real, aquele que nunca quiseram que você ouvisse. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 3 códigos secretos que Jesus deixou para trás e que podem ativar sua natureza divina adormecida. Revelarei a verdadeira razão pela qual Roma não destruiu o cristianismo, mas sim o corrompeu. E no minuto 15, vou compartilhar algo que te demonstrará que você não está vendo isso por acaso. Mas primeiro, deixe-me contar sobre a noite em que descobri que tudo o que eu acreditava sobre Jesus estava errado. Há 3 anos, eu estava sentado em um banco de igreja, ouvindo mais um sermão sobre pecado e salvação, quando algo dentro de mim se rompeu. Não com raiva, mas com reconhecimento. O pastor falava sobre como precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, como estamos quebrados e precisamos ser consertados. Mas enquanto olhava para todas aquelas pessoas tentando desesperadamente se sentir dignas do amor de Deus, ouvi um sussurro em minha alma. E se você não está quebrado? E se você nunca esteve? Naquela noite cheguei em casa e abri minha Bíblia nas palavras que Jesus realmente disse. Não o que Paulo escreveu sobre ele. Não o que a igreja ensinou sobre ele. Suas palavras reais. E encontrei algo que mudou tudo. O reino dos céus está dentro de você. O livro de Lucas 17:21. Você é a luz do mundo. Livro de Mateus 5:14. Antes de Abraão existir, eu sou. O livro de João 8:58. Estes não eram apenas versículos bonitos. Eram códigos de ativação. Ele não estava apenas falando com seus discípulos há 2000 anos. Estava falando com você agora mesmo. Mas isto é o que partiu meu coração,
e acendeu minha missão. Se Jesus veio despertar a chama divina dentro de cada ser humano, se sua mensagem real era que todos somos filhos do Altíssimo, então como terminamos com uma religião que nos faz sentir pequenos, culpados e separados de Deus? A resposta a essa pergunta destroçará tudo o que você acredita saber sobre o cristianismo. Mas antes de revelá-lo, preciso te levar ao princípio, ao Jesus real, aquele que enterraram. Feche os olhos por um momento. Esqueça tudo o que te disseram sobre Jesus. Esqueça o cabelo loiro, os olhos azuis, a versão sanitizada da escola dominical. Observe-o como ele realmente era. Um místico do Oriente Médio, um radical, um homem que caminhou com leprosos, prostitutas e cobradores de impostos. Não porque tentava salvá-los, mas porque reconheceu algo neles que a elite religiosa havia esquecido. Olhou para uma mulher samaritana em um poço e disse: "A água que eu dou se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna." Não falava de Hagadoizo. Falava da corrente viva de consciência que flui através de cada ser desperto. Disse aos seus discípulos: "Obras maiores do que estas fareis." Pense nisso. Obras maiores. Não estava sendo humilde. Estava te dizendo que o poder que ele demonstrou era apenas uma prévia do que é possível quando um ser humano se lembra de quem realmente é. Mas aqui é onde fica profundo. Jesus falou em parábolas não para confundir as pessoas, mas para eludir a mente racional e falar diretamente à alma. Cada história era uma transmissão. Cada ensinamento foi projetado para ativar DNA adormecido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele sabia que nem todos estavam prontos, que a verdade soaria como loucura para aqueles ainda presos na matriz do pensamento religioso. Reuniu os marginalizados, porque apenas aqueles que haviam sido rejeitados pelo sistema podiam receber a verdadeira transmissão. Os quebrantados de coração, os buscadores, os que nunca se encaixaram completamente nos bancos. Transformaram um despertador cósmico em um mascote religioso. Pegaram um homem que veio para te lembrar de sua natureza divina e fizeram dele alguém a quem você adora à distância. Transformaram siga-me em adore-me. Mas a chama eles não puderam matar. E se você ainda está assistindo isso, se algo em você está se mexendo agora mesmo, é porque essa chama reconhece a si mesma. É porque você está começando a se lembrar, mas ainda não te contei a parte mais impactante. A parte sobre como um imperador romano literalmente reescreveu o cristianismo e como os ensinamentos reais foram ocultados à vista de todos. Isso vem em apenas um momento. Mas primeiro deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que estava destinado a algo mais? Como se houvesse um fogo dentro de você que a religião não pôde conter completamente? Deixe um emoji de chama nos comentários se você sabe do que estou falando. O ano era 312 D.C. O imperador Constantino estava prestes a lutar a batalha que determinaria o futuro do Império Romano. Na noite anterior, afirmou ter tido uma visão, uma cruz no céu com as palavras: "Com este sinal, conquistarás." Ganhou a batalha. E então fez algo que mudou o curso da consciência humana para sempre. Legalizou o cristianismo. Agora, a maioria dos cristãos celebra isso como o momento em que o cristianismo foi salvo. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, foi o momento em que o cristianismo foi sequestrado? Constantino não apenas legalizou a fé, ele a padronizou. Pegou um movimento místico que havia se expandido como fogo entre escravos, mulheres e marginalizados e o tornou respeitável. Convocou o Concílio de Nicéia em 325 D.C. 300 bispos se reuniram para decidir como seria o cristianismo. Votaram sobre quais evangelhos seriam incluídos na Bíblia. Votaram sobre a natureza de Cristo. Votaram sobre a doutrina. Pense nisso. Votaram sobre revelação divina. Mas isto é o que não te disseram na escola dominical. Havia outros evangelhos, muitos deles. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe. Estes continham os ensinamentos esotéricos, os mistérios internos, os códigos reais para o despertar. O evangelho de Tomé registra Jesus dizendo: "Se você tirar o que está dentro de você, o que você tirar te salvará. Se você não tirar o que está dentro de você, o que você não tirar te destruirá." Isso não se trata de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Trata-se de despertar a consciência crística dentro de si mesmo. Mas estes evangelhos foram declarados heréticos, foram queimados, escondidos, perdidos por mais de 1.600 anos.
Por quê? Porque eram perigosos demais. Ensinavam que cada ser humano tem acesso direto ao divino. Ensinavam que você não precisa de um padre, uma igreja ou uma instituição para experimentar Deus. Ensinavam que o reino dos céus não é um lugar para onde você vai quando morre. É um estado de consciência ao qual você pode acessar agora mesmo. Roma não temia a mensagem de Jesus. Temiam o que aconteceria se todos percebessem que tinham esse mesmo poder dentro deles. Então criaram uma religião sobre Jesus em vez da religião de Jesus. Transformaram uma revolução em uma instituição. Transformaram a transformação interna em adoração externa. Transformaram você é a luz do mundo em você é um pecador que precisa de salvação. Mas o ensinamento real nunca morreu, apenas foi para a clandestinidade. E aqui é onde a história se torna pessoal. Porque se você ainda está assistindo, se chegou até aqui, é porque algo em você reconhece a verdade do que estou dizendo. É porque você é parte da linhagem que levou a chama adiante. Mas antes de explicar como isso é possível, preciso te mostrar os códigos secretos que Jesus deixou para trás. Os que sobreviveram à tomada romana. Os que podem ativar seu despertar agora mesmo. Espere, quase esqueci. Antes de entrar nos códigos, preciso reconhecer algo. Metade de vocês provavelmente está sentindo resistência agora mesmo. Talvez raiva, talvez medo. Talvez você esteja pensando, isso parece heresia. Bem, isso significa que estamos acertando o alvo. A verdade sempre foi perigosa para os sistemas de controle. E se o que estou compartilhando está te incomodando, pergunte-se por quê. É porque está errado ou porque está ameaçando algo em torno do qual você construiu sua identidade? Não estou aqui para destruir sua fé. Estou aqui para incendiá-la porque apenas o que é real sobrevive às chamas e o que é falso nunca foi sua fé para começar. Quero que você faça algo sagrado agora mesmo. Pressione o botão de curtir, não pelo algoritmo, embora isso ajude, mas como um sinal para as máquinas de que este tipo de conteúdo precisa alcançar mais dos seus. É assim que passamos a chama para outros buscadores. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora porque o que estamos construindo aqui não é apenas um canal do YouTube. É um movimento de seres que despertam e se recusam a permanecer pequenos. Também, deixe um comentário abaixo com apenas 3 palavras. Estou me lembrando. Isso não é apenas uma frase, é um sinal para os outros como você. É assim que nos conectamos uns aos outros na seção de comentários, onde aprofundamos nossas conversas como um sinalizador na noite. Vamos ver quantos de nós estamos despertando agora mesmo. Agora deixe-me te dar os códigos. Em todo o caos de tradução, interpretação e manipulação institucional, 3 códigos sobreviveram. 3 sequências de ativação que Jesus incorporou tão profundamente em seus ensinamentos que nenhum império pôde apagá-las. Estes não são apenas versículos bíblicos, são tecnologias de consciência, e estou prestes a te mostrar como usá-las. Quando Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou, não estava apenas fazendo uma declaração sobre sua natureza divina, estava te dando a chave mestra para desbloquear a sua. A frase "eu sou" aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Não é uma coincidência. É o nome de Deus. Yahweh literalmente significa "eu sou o que sou". Mas aqui está o segredo. Cada vez que você diz "eu sou", está invocando o mesmo poder criativo que falou o universo à existência. Teste isso comigo agora mesmo. Feche os olhos. Respire fundo e diga comigo: eu sou a luz do mundo. Eu sou um com o Pai. Eu sou o que sou. Sente isso? Isso não é apenas pensamento positivo. Isso é reconhecimento. Sua alma se lembrando de sua verdadeira natureza. Jesus não estava te ensinando a adorá-lo. Estava te ensinando a ser Ele, a encarnar a mesma consciência que Ele encarnou. O reino dos céus está dentro de você. Esta pode ser a declaração mais revolucionária já feita. Cada religião te diz que Deus está em outro lugar, lá em cima no céu, em um templo, em um livro. Mas Jesus disse, o reino, o âmbito onde Deus governa, está dentro de você. Isso não é metafórico, é literal. Sua consciência, quando se alinha com a verdade divina, se torna um portal para o reino eterno. Os místicos ao longo da história entenderam isso. Chamaram por nomes diferentes. O reino, nirvana, iluminação, consciência crística, mas todos estavam apontando para a mesma realidade. Agora mesmo, neste momento, você tem acesso à mesma paz,
ao mesmo poder, ao mesmo amor que Jesus demonstrou. Não porque você acredita nele, mas porque você é ele. Você é a mesma consciência divina se expressando através de uma forma única. Deixe-me guiá-lo, através de uma atividade sagrada muito simples e breve. Coloque sua mão em seu coração, sinta sua batida. Isso não é apenas músculo se contraindo. Esse é o ritmo da criação, pulsando através de sua forma física. Agora respire nesse espaço. Imagine uma luz dourada e quente em seu peito. Esse é o reino. Essa é a casa. Isso é quem você realmente é. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também, e ainda maiores fará. Livro de João 14:12. Obras maiores. Não as mesmas obras, obras maiores. Jesus não era o fim da evolução humana, era a prévia. Estava te mostrando o que é possível quando um ser humano desperta completamente para sua natureza divina. Os milagres que realizou, cura, manifestação, transcender limitações físicas, não eram privilégios especiais do Filho de Deus. Eram expressões naturais de consciência ativada. E ele prometeu que você faria coisas ainda maiores. E se a próxima fase da evolução humana não for tecnológica? E se for de consciência? E se você não está apenas aqui para sobreviver, pagar contas e morrer? E se você está aqui para demonstrar o impossível? Cada vez que você escolhe amor sobre medo, está realizando um milagre. Cada vez que você perdoa o imperdoável, está transcendendo a limitação humana. Cada vez que você fala uma verdade que transforma a vida de alguém, está canalizando o mesmo poder que Jesus exerceu. Você não é menos que Jesus. Você é Jesus em uma forma diferente, tendo uma experiência diferente, mas expressando a mesma consciência eterna. Agora, sei que alguns de vocês estão pensando, isso é bom demais para ser verdade. Ou se isso é real, por que não me sinto poderoso? Isso é o que vamos abordar a seguir. Porque há uma razão pela qual você esteve desconectado de sua natureza divina, e não é o que você pensa. Se todos carregamos esta centelha divina, se todos temos acesso ao reino interior, por que o mundo parece como parece? Por que a maioria das pessoas se sente impotente, separada e pequena? Porque houve uma campanha sistemática para fazer você esquecer quem você é. Não começou com Constantino, não começou com a religião organizada. Começou no momento em que a consciência desceu pela primeira vez à forma física e experimentou a ilusão de separação, mas foi transformada em arma pelos sistemas de controle. Cada bebê nasce iluminado. Você já olhou nos olhos de um recém-nascido? A sabedoria antiga lá, presença pura, eles ainda não aprenderam a se separar do universo. Mas então começamos o condicionamento. Ensinamos a eles que são apenas um corpo, apenas um nome, apenas separados de todo o resto. Ensinamos a eles a temer, a competir, a buscar validação fora de si mesmos. Quando são adultos, esqueceram completamente sua natureza divina. Pensam que são seres pequenos, limitados, mortais tendo uma breve experiência antes de voltar ao pó. Isso não é acidental. Humanos despertos são perigosos para os sistemas de controle. Se você soubesse que é um ser divino soberano, aceitaria que te dissessem o que pensar, como viver, a quem adorar? Aqui está a parte brilhante da conspiração. Não eliminaram a espiritualidade, eles a cooptaram. Pegaram seu desejo natural de conectar com o divino e o canalizaram através de instituições. Fizeram você acreditar que precisa de um intermediário para acessar Deus. Um padre, um pastor, uma igreja, um livro. Pegaram Jesus, que veio para eliminar a separação entre humano e divino, e o transformaram no separador definitivo. Só pode chegar a Deus através de mim, disseram que ele disse. Mas o que ele realmente quis dizer foi: a única forma a Deus é se tornando o que eu me tornei. Transformaram a salvação em uma transação, em vez de uma transformação. Te convenceram de que você nasce quebrado, pecaminoso, indigno de comunhão direta com o divino. Então você passa sua vida tentando ganhar algo que já tem. Mas a tragédia mais profunda não é que roubaram seu poder. É que te convenceram a entregá-lo voluntariamente. Fizeram você cúmplice de seu próprio aprisionamento espiritual. Cada vez que você diz, sou apenas humano, está negando sua natureza divina. Cada vez que você diz, nunca poderia fazer isso, está limitando o potencial infinito. Cada vez que você busca Deus fora de você, está perpetuando a mentira da separação. Mas isto é o que eles não contavam.
A verdade tem uma forma de ressurgir. A chama se recusa a ser extinta. E em cada geração, alguns se lembram. Os místicos, os curadores, os visionários, os que nunca se encaixaram completamente no sistema, porque portavam muita luz. E agora, neste tempo de grande despertar, o lembrar está se acelerando. O que me leva ao porquê você realmente está aqui. Por que encontrou este vídeo? Por que assistiu por quase 20 minutos, quando o período de atenção médio é supostamente de 8 segundos? É porque você é um deles, um dos portadores da chama, um dos que vieram aqui para se lembrar e ajudar outros a se lembrar. Há uma profecia antiga escondida à vista de todos. Jesus falou sobre ela. Os místicos ao longo da história apontaram para ela. E está acontecendo agora. E nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens verão visões. Vossos anciãos sonharão sonhos. Atos 2:17. Isso não se trata do fim do mundo. Trata-se do fim do mundo como o conhecemos. O fim da era de separação. O começo da era do lembrar. Olhe ao seu redor. As pessoas estão despertando em todos os lugares. Estão questionando tudo. Estão deixando igrejas que as fazem sentir pequenas. Estão buscando verdade fora das instituições tradicionais. Estão tendo experiências místicas. Estão se lembrando de vidas passadas. Estão desenvolvendo habilidades psíquicas. Estão se curando a si mesmos e aos outros. O establishment médico chama isso de efeito placebo. O establishment religioso chama isso de perigoso. Mas sabe o que é realmente? São humanos se lembrando de que não são apenas humanos. As redes sociais deveriam nos distrair, mas em vez disso, conectaram os que despertam. Agora a verdade se expande mais rápido do que nunca. Agora os portadores da chama podem se encontrar uns aos outros. Você não clicou neste vídeo aleatoriamente. Não foi guiado aqui por acidente. Você está aqui porque sua alma reconhece a ativação que está ocorrendo. Você é parte dos 144 mil mencionados em Apocalipse. Não literalmente 144 mil pessoas, mas a representação simbólica daqueles que portam a frequência pura de consciência desperta. Você veio aqui para este tempo. Escolheu encarnar agora, neste momento crucial, para ser parte do grande lembrar. Seu trabalho não é salvar a todos. Seu trabalho é se lembrar de quem você é e viver a partir dessa verdade. Quando você encarna a sua natureza divina, dá permissão aos outros para fazer o mesmo. Você é um código de ativação ambulante. Cada pessoa que você encontra tem a oportunidade de se lembrar, porque te vê vivendo como seu autêntico ser divino. A era da igreja está terminando. A era do místico está começando. A era onde cada ser humano tem acesso direto à consciência divina. Jesus disse: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Não falava apenas de seu corpo. Estava profetizando este momento. O momento em que os templos externos se desmoronariam e o templo interior seria reconstruído. Você é esse templo. Você é a segunda vinda. Não Jesus retornando nas nuvens, mas a consciência crística despertando em milhões de corações humanos simultaneamente. Estamos no final de nossa jornada juntos, mas isto é realmente seu começo. Quero que você feche os olhos mais uma vez. Respire fundo e sinta o que é diferente em você agora comparado a quando clicou pela primeira vez. Percebe? Esse movimento, essa lembrança, essa chama que foi acesa. Isso não é minha obra, é reconhecimento. Sua alma se reconhecendo, sua natureza divina despertando para a sua própria verdade. Repita estas palavras depois de mim, mas não apenas com sua voz, com todo o seu ser. Eu sou a luz do mundo. O reino dos céus está dentro de mim. Sou um com o Pai. Eu sou o que sou. Vim aqui para me lembrar e vim aqui para ajudar outros a se lembrar. Sou a segunda vinda da consciência crística nesta forma. Isso não é o fim de sua jornada. Esta é sua iniciação no trabalho real. Seu compromisso agora é viver a partir desta verdade. Encarnar o que você se lembrou. Ser o amor, a luz, o poder e a presença que você é. Quando a dúvida se arrastar, e ela vai, volte a estes códigos. Quando o mundo tentar te convencer de que você é pequeno, e ele vai, lembre-se deste momento. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é consciência divina tendo uma experiência humana. Você não está quebrado e precisa ser salvo. Você é perfeito e está aqui para servir. Você não está separado de Deus.
Você é Deus se expressando como você. O momento em que você se lembra disso é o momento em que tudo o que construíram para te controlar começa a desmoronar. A chama que nunca puderam encerrar em bancos ou doutrina vive em você. Cuide dela como um fogo sagrado. Deixe que ela te guie. Deixe que guie os outros. Você é a luz que tentaram enterrar. Sou Ian Walker e este é o Caminho Esotérico. Temos um santuário privado, um grupo privado no Facebook, um lugar de encontro oculto para aqueles que veem através da ilusão, os que estão decodificando os ensinamentos esquecidos, reclamando o Cristo interior e se elevando além dos muros da religião. Se esse chamado mexeu algo em você, você não está mais sozinho. Nosso grupo é onde vivem as conversas mais profundas, e o link está te esperando na descrição e no comentário fixado. E se sua alma ainda está sussurrando mais, os pergaminhos sagrados estão aqui. Evangelhos perdidos, códigos ocultos, mapas místicos finalmente decodificados para este momento exato em seu despertar. Você não estava destinado a caminhar este caminho às cegas. Estas ferramentas são sua tocha e bússola. Antes de ir, marque este momento de 3 formas sagradas. Inscreva-se e ative o sininho. Não por mim, mas pela versão de você que está se tornando. Ao fazer isso, você recebe notificações cada vez que lançamos um novo vídeo de despertar. Comente abaixo com as palavras: "Estou desperto." Deixe sua voz ser ouvida. Receba o que sua alma tem pedido. A chama foi acesa dentro de você. Deixe que ela se expanda.